pessoal, aqui é a Nanda, trazendo de volta o Be OK, que estava de férias, mas felizmente voltamos. Me desculpem pela demora a voltar. Na verdade, eu já tinha um tema escolhido, mas eu não estava conseguindo elaborar ele muito bem. Eu tinha que roteirizar ele, não estava conseguindo contextualizar esse roteiro, construir ele. Mas conversando hoje, espontaneamente, me surgiu essa oportunidade de falar sobre esse tema, que é exatamente sobre expectativas. Eu acho que o começo do ano, ele fala muito sobre expectativas que gera na gente. "Ah, eu gostaria de fazer tal coisa esse ano, eu gostaria de começar determinada coisa esse ano, gostaria de encontrar determinada coisa esse ano". E muitas das vezes essas expectativas não são somente as nossas vontades, mas acabam se tornando coisas que vêm a acontecer conosco no decorrer dos dias, dos meses. E com tudo que está acontecendo, já veio acontecendo há algum tempo devido à pandemia, eu acho que as expectativas muitas das vezes acabam sendo um pouco mais pessimistas ou um pouco mais simplistas. E hoje o que eu gostaria de trazer para vocês é exatamente isso, sobre as expectativas tanto para nós mesmos, quanto do mundo para a gente e quanto da gente para o mundo. E para essa conversa, eu vou trazer e apresentar para vocês o Vitor. Por favor, Vitor, se apresente. Oi, meu nome é Victor, eu sou formado em cinema e audiovisual. Eu também sou o editor, né, do BOK no YouTube e no TikTok, de todos os vídeos. E ouso dizer amigo de longa data da Nanda, né? E estou aqui de completa espontâneo, surpresa. É um episódio surpresa É, hoje. exatamente. A gente não estava planejando fazer esse episódio, mas com todas as notícias e fatos que vêm acontecendo, a gente resolveu conversar, compartilhar isso com vocês sobre o que a gente pensa, do que a gente sente em relação ao que está acontecendo. Eu acho interessante começar falando sobre esse peso que existe naturalmente nas costas da geração que está agora, né, enfrentando a pandemia, tanto os millennials quanto a geração Z. A gente está mais ou menos ali nesse meio, que são as pessoas que estão estudando, né. Muitas das vezes as pessoas da nossa geração estão tendo que lidar com essa questão do EAD, tudo que foi mudado da noite para o dia, e agora a gente está tendo que lidar com mais questões e eventos históricos. É muita coisa. Você concorda? Sim, concordo. Muita coisa. Muito evento um atrás do outro acontecendo assim, num período de tempo que pra gente que tá isolado parece muito curto, né? Mas é muito curto. Sim, de fato, é muito curto. Mas parece ainda mais, porque a gente perde a noção do tempo, estando vivendo o mesmo dia todo dia dentro de casa. Dá pra acreditar que já se passaram 2 anos desde o Covid? É, mano, é complicado mesmo. A gente. Dá pra acreditar que foi 2 anos, mas ao mesmo tempo a gente fica. Nossa, mas ainda, sabe? Pois é. Essa sensação de que. Ainda tá acontecendo isso. E agora mais coisas pra gente ter que lidar. E como que fica, né, a cabeça da pessoa tendo que lidar com várias coisas, como eu disse, são 3 expectativas: a sua, a dos outros e a sua para com os outros. E quando a gente para pra pensar em todos esses sonhos, todas essas vontades que a gente tem de realizar as coisas, muitas das vezes não podendo acontecer por determinados eventos, e a gente pode citar alguns desses eventos, são econômicos, políticos. Agora a gente está em um contexto, assim, surreal, que é uma possível terceira guerra mundial, que é uma coisa que a gente cresceu vendo nos livros de história, né. E agora tá acontecendo, cara. Como que lida com todas essas com tudo isso à nossa volta? Então, vale ressaltar que Hum, uma coisa, né, o cinema ele fez durante anos, né, eu já vou falar do cinema, é que ele sempre teve aquela romantização do período das guerras. Sempre teve aquele período de tipo, o mocinho vai pra guerra
e aí depois ele vai voltar pra casa pra encontrar a família dele, sabe? Pra encontrar a amada dele, a namorada esperando ele. Tinha toda essa romantização de tipo, a história está sendo feita, estamos lutando contra as forças do mal, protegendo nossa pátria. E, claro, o cinema foi dando uma reduzida nisso, né? As histórias foram ficando cada vez menos glamurosas, né? Foram ficando mais Realistas? realistas. Exato, mais realistas, mais cínicas, né? Não é cínica porque guerra realmente é uma coisa horrível. Não tem como você ser cínico com guerra. Mas a gente vê coisas como... Os filmes, eles foram parecendo... Deixando de ser mais aquela coisa... glamour de Hollywood e virou mais aquele jogo lá que é This War of Mine, que fala sobre os sobreviventes de guerra. Uhum. Então foi ficando uma coisa mais mórbida, essa palavra que eu tava procurando. Então, e a gente aqui hoje, né, a gente, né, mesmo enquanto a gente está gravando isso tudo ainda é especulação, né? Certo. É especulação nossa, isso tudo a gente ainda tá com medo de o que vai acontecer em seguida. A gente até agora já tá sentindo medo. A gente não tá sentindo. Não é. Nossa, eu estou vendo a história diante dos meus olhos. É, meu Deus do céu, eu tô vendo a história diante dos meus olhos. Então. A gente tem comentado isso desde o começo da pandemia, né? Tipo, antigamente era uau, um evento histórico. E agora é tipo, uau, estou vivendo um evento histórico. A expectativa é totalmente diferente da realidade. E uma coisa, eu tava falando sobre filmes e eu me lembrei que mesmo que agora a gente tenha começado a mudar o nosso pensamento, até sobre em relação às pessoas que produzem os filmes, que são visões diferentes, ainda assim a gente cresceu em um outro contexto. Os filmes que a gente assistiu eram exatamente esses filmes glamorificando a guerra, glamorificando o ato heróico de você ir se sacrificar por um bem maior, quando na verdade esse bem maior não existe. Esse bem maior, na verdade, deveria ser a própria pessoa dando valor para a vida dela. Porque, independente de quem começa os lados na guerra, essas pessoas que iniciam essas guerras, elas vão começar e terminar essas guerras vivas. Muito dificilmente vai acontecer de uma pessoa de uma grande patente ir para o campo de guerra e lutar por isso. O que acontece é do cidadão que não tinha nada a ver com isso, que não tomou nenhuma decisão, ter que se sacrificar porque eles estão invadindo o seu país. Então, tipo, uma coisa que era para ser algo entre eles, dos grandes poderes, acaba caindo mais uma vez no colo daquele sujeito que não tem nada a ver com isso. Exatamente. E eu lembro de ver O peso dessa responsabilidade. Sim, o peso da responsabilidade. Eu lembro de ver eu não lembro quem falou essa frase, mas era mais ou menos assim: eles têm dinheiro o suficiente para iniciar uma guerra, mas não tem para acabar com a pobreza. E eu lembrei também de uma música do System of a Down, né, que eles falam lá, por que eles sempre mandam os pobres? Por que os presidentes não lutam as guerras? E é exatamente isso que você falou, eles não... Quem começa a guerra vai sair vivinho dela. Quem vai morrer não são eles. Não são eles que estão botando a vida deles em risco, sabe? É o povo, é o soldado. É a pessoa Que motivos, né? Que motivos? Pra que isso? Sim, que motivo. Exatamente. Eu, sinceramente, eu tenho opiniões muito fortes com relação a isso. Eu não consigo pensar em motivo algum, não consigo pensar em bem maior nenhum em que seja preciso você Desistir da sua vida. sim, desistir da sua vida, erguer armas e invadir um lugar que muitas vezes você nunca nem viu, você nunca nem visitou, sabe? Tirar a vida de alguém que você nunca conheceu, ser forçado a rotular aquela pessoa como inimigo porque uma autoridade mandou, uma autoridade que nunca nem te conhece, nunca nem te viu na vida, mas e a pessoa que você vai estar rotulando de inimigo, ela com certeza, ela é uma pessoa igual a você, sabe? Ela
vocês poderiam ser amigos, sabe? Se vocês se conhecessem. Vocês têm idades parecidas, vocês são pessoas comuns. É isso, vocês são pessoas comuns na mesma situação, sendo forçados a odiar um ao outro, porque alguém no Alguém poder superior mandou. desistiu. Exato. Desistiu não. Exato. Alguém superior te ensinou isso. Ensinou isso, exato. Isso me lembra um contexto histórico, que eu não vou lembrar exatamente nomes e detalhes, mas me lembra sobre acho que foi um Natal que teve durante a Segunda Guerra Mundial, que as tropas de ambos os lados fizeram uma paz temporária para se reunirem e comemorar essa data juntos. Inimigos, como você disse, se abraçando, bebendo juntos, comendo juntos, para depois tirarem a vida um do outro. É estranho a gente pensar como cada uma das pessoas da nossa vida, elas têm a sua própria vida. E isso é para todo mundo. Cada pessoa tem a sua própria história, cada pessoa tem o seu próprio peso, cada pessoa tem a sua individualidade. E é uma coisa que a gente deveria valorizar demais. E às vezes, porque alguém superior falou que você tem que fazer determinada coisa, você desiste de uma coisa que é tão importante e preciosa, que é a sua individualidade, porque alguém falou que você deveria ir pra frente de batalha. E isso é uma coisa que é glamorizada demais. E eu penso no peso, sabe? A gente voltando para aquela questão da expectativa. Qual é a expectativa de uma pessoa que vai para um campo de batalha, assim, sabendo que ela vai se tornar uma estatística, que ela vai se tornar um número, que ela vai se tornar uma lembrança, sabe? E isso me lembra também um mangá, que eu não vou lembrar o nome, mas que era exatamente sobre um contexto desse, que é um grupo de soldados japoneses que eles são enviados para uma missão suicida. E eles não têm como recusar, porque se eles se recusassem aí, eles seriam abatidos ali. Então eles têm que ir num contexto assim que, tipo, todo mundo na volta deles estava sofrendo. Não tinha muito o que fazer. Agora imagina essas pessoas, né? De um lado a gente tem as pessoas que estão indo por influência, por ordens, por qualquer outro tipo de coisa que seja. A gente também tem as pessoas que ficam e, na verdade, a única coisa que elas queriam era começar a realizar, tipo, os seus sonhos. As pessoas que ficam com saudade, as pessoas que acabam desistindo dos seus sonhos por causa de determinadas coisas, determinados eventos. No caso, isso era uma coisa que a gente, que é um cidadão comum, a gente não estava esperando que isso fosse acontecer. A gente via notícias, a gente acompanhava, mas ninguém esperava que fosse acordar um dia e falar: estamos em guerra. Tipo, é uma coisa muito, muito pesada. Muito. E até é quando a gente pensa sobre a expectativa de si e dos outros para consigo, a gente pode fazer também um paralelo. A nossa expectativa, a gente cresceu achando que a maior expectativa seria dos seus familiares ou cuidadores querendo que você fizesse uma faculdade e um bom emprego, tivesse um bom emprego. E agora, a expectativa é o quanto a gente vai conseguir chegar nesse amanhã, ou quando a gente vai conseguir chegar, ou melhor, se a gente vai chegar nesse amanhã, que a nossa expectativa, a nossa vontade era tão pequena, a gente só queria trabalhar, cursar alguma coisa, eventualmente se divertir e seguir a nossa vida. E olha pra onde a gente veio parar. Onde a gente veio parar mesmo. Uma pandemia global, daí há anos já, e agora essa possível ameaça de uma terceira guerra em escala mundial. Realmente, eu até me pergunto, eu me perguntava assim, o quanto, né, dessas, você falou que a nossa expectativa era focada na gente, Pequena. né, eu quero, pequena, né, eu vou fazer a faculdade, vou correr atrás de emprego, para conseguir um trabalho, conseguir me sustentar a minha família, etc. Eu me pergunto o quanto isso era apenas ingenuidade nossa, da gente ser mais novo, né, porque quando a gente é
quando a gente é mais novo, a gente não é tão... Muitas vezes a gente não é tão ligado assim em notícias mundial, geopolítica, etc. Será se é realmente uma ingenuidade a gente querer paz? Agora eu que te pergunto, é uma ingenuidade a gente querer paz? Olha, o meu lado cético, o meu lado pessimista, o meu lado niilista, talvez, ele diz que sim, todo o meu resto, toda a minha pessoa diz que não é ingenuidade a gente querer paz. Agora é o terceiro ponto, né? É a sua expectativa pro mundo. A sua expectativa pro mundo era paz, tranquilidade, seguir a sua vida humana, construindo as suas coisas, buscando a sua própria alegria, buscando realizar aquilo que você deseja, indo realmente aquilo que a gente tá aqui para fazer, que é seguir a nossa vida, construindo e vivendo da melhor maneira que a gente pode. Por isso que eu te perguntei se era ingenuidade a gente querer paz. E realmente, na verdade, eu acho que não que seja ingenuidade a gente querer paz, mas na verdade é o necessário. É o necessário para nossa vida, porque que tipo de ser humano consegue viver plenamente em um ambiente que não tem paz? A gente é seres simples, cara. Nós, como seres humanos, o que a gente deseja é só viver, curtir a nossa pequena, longa existência e ser lembrado com carinho pelas pessoas que a gente gosta. É isso que o ser humano quer. É só estar ali, ser compreendido, se realizar para os outros a que ele ama, as coisas que ele deseja. Não é muita coisa que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é amor, como já diria o John Lennon, né? E realmente, quando a gente pensa fala de expectativa pro mundo, isso principalmente quando a gente era mais novo, né? A gente pensava, futuramente a gente achava que a grande evento histórico que teria nas nossas vidas seria, eles vão colonizar Marte, vão, sabe, tecnologia vai avançar, vai melhorar a nossa vida. A gente não espera uma coisa pessimista. Exatamente, um retrocesso, porque isso tudo que tá acontecendo agora, isso aí é tudo coisa de livro de história. Não, esse negócio de pandemia mundial, isso aí é em guerra, assim, não, isso aí é tudo... A nossa expectativa de criança era que isso realmente ia ficar só nos livros. Exatamente. Não esperávamos que a gente estaria, talvez, né? Quer dizer, a gente já tá dentro dos livros, porque a história é feita agora. Exato. A história é feita de eventos do agora. Então, independente do resultado, se vai acontecer ou não uma terceira guerra mundial, talvez o nosso ouvinte do futuro já vai saber essa resposta. A gente não esperava. E eu acho que esse é o último ponto sobre expectativas, é como lidar, né? Como que a gente lida com tudo isso? Como que você lida com o mundo à sua volta estando num caminho totalmente inesperado? Uma coisa que você não se preparou. É inclusive um problema que a gente tem na geração, principalmente milênio, que ela cresceu nessa ideia de que faça faculdade e você terá um excelente emprego, quando o Brasil de hoje mostra que não. É a geração com maior número de pessoas com ensino superior e a geração mais pobre. Uma geração que não tem emprego, uma geração que não tem bens materiais. E a geração super qualificada. E por que isso não existe? Porque o mundo que lá na infância foi construído para essas pessoas, hoje em dia não existe. E ele está caminhando cada vez mais para realmente não existir. Porque a expectativa que as pessoas tinham era de construir alguma coisa baseado no seu esforço, no seu estudo. E hoje em dia a gente está num contexto
de praticamente guerra. Então, como que fica o psicológico da pessoa que tá tendo que lidar com tudo isso? Como sendo uma área de estudo da minha pessoa e percebendo tudo que vem acontecendo até então, assimilar tudo isso é uma coisa complicada. E como que a gente pode associar tudo que tá acontecendo e ainda manter a nossa mente tranquila, aspas, a nossa sanidade em dias? Eu acho que é uma coisa que vamos ter que trabalhar aí. Psicólogos, vamos nos unir aí, porque as coisas estão complicadas. Já tem um tempo pra gente, já tem um tempo que tá complicado, mas eu percebo que cada dia mais, ao invés de a gente estar caminhando para um futuro no qual as pessoas vão conseguir lidar melhor com as questões que elas têm, que era algo bem mais pessoal, agora a gente está novamente abrindo uma ferida histórica no inconsciente coletivo. Ferida histórica, pra mim, é o termo perfeito mesmo, porque, como eu disse mais cedo, né? Neste momento, foi apenas uma guerra. Não escalou a ponto de ser algo mundial. Eu sinceramente espero que esse episódio não tenha data de validade tão cedo assim, né? Quando eu digo isso. Mas se a gente tem esse medo hoje, já tá nesse ponto dizendo, é uma terceira guerra mundial, é porque a gente já teve essas feridas antes, igual você disse. Exatamente. É o medo, é aquela coisa cíclica que a gente tinha conversado mais cedo, sobre como ao invés de caminhar, a gente volta novamente nisso. Parece que sempre o ser humano não consegue se curar. Sabe quando você faz um machucadinho, tá formando aquela casquinha, você vai lá e arranca de novo aquela casquinha. Aí ela começa a formar mais uma vez, você vai lá e tira de novo. E aquele machucado que era pra se curar em uma semana, ele vai demorar 2, 3, porque aí você fica insistindo em tirar aquela proteção ali daquele machucado. Então, ao invés da gente caminhar para realmente ir para um progresso, parece que é sempre assim, 2 passos para o progresso, 3 passos para trás, sabe? Tudo que a gente conquista, a gente tem que estar todo dia reconquistando isso, reconquistando nossa liberdade, reconquistando o nosso livre-arbítrio, todo dia reconquistando o poder de simplesmente cuidarmos da nossa própria vida. Que é isso que a gente quer. É poder ser livre, é poder se importar mais consigo mesmo, poder cuidar mais de si mesmo. A gente estava tão numa onda de começar não somente a se amar mais, mas amar o próximo, com vários direitos sendo conquistados, vários lugares mudando, o pensamento geral estava mudando bastante. A gente estava caminhando de uma maneira muito brilhante para um futuro muito melhor. E parece que os fantasmas do passado vêm novamente assombrar a humanidade. Me pergunto o porquê disso. Toda história, todo filme, todo livro, toda série que tem alguma mensagem, alguma crítica à humanidade, geralmente essa crítica ela é que a gente comete os mesmos erros e a gente vai continuar cometendo os mesmos erros para sempre até a gente se destruir. E isso é triste, porque como você disse, esses erros que podem potencialmente nos destruir, muitas vezes estão fora do nosso controle, fora do controle da pessoa comum. Uma repetição histórica, mais uma vez, é criada pelos poderosos, por quem está no poder. E a gente tem só que continuar vivendo e torcer para o pior não acontecer. Acho que esse sentimento de impotência é o pior. E é o sentimento que a gente tá vivendo há anos, né? É um sentimento, na verdade, que acompanha a maior parte da nossa vida. E é quando a gente não consegue controlar as ações dos outros sobre a gente, depois da gente sobre os outros, e agora do mundo sobre a gente. Então,
que a gente poderia fazer no começo da pandemia? A gente não poderia fazer nada além de cuidar dos nossos amigos, dos nossos parentes, da melhor maneira que a gente conseguiria lidar com isso. E agora, novamente, o que a gente pode fazer para parar isso? Não tem muito que a gente possa fazer. E eu acho que isso é um sentimento que perdura e acompanha a humanidade. É o sentimento de impotência. E eu acho muito necessário que a gente lute contra isso. Novamente, temos que resgatar essa ideia de ter que enfrentar isso, mas é muito desgastante. Acho que o peso disso é muito desgastante. Sempre tá lutando. No momento de paz é o que a gente tava precisando. Sinceramente, acho que é complicado para as pessoas terem que, mais uma vez, principalmente se você for pegar as causas em geral, tanto a causa LGBT, quanto a causa das mulheres, quanto a causa das pessoas pretas e negras, tendo que lidar com isso. Mais uma vez, eu vou ter que lutar pelo que eu já tenho ou que eu necessito conquistar para ter um pouco de segurança. Mais uma vez, eu tendo que lutar pela paz, sabe? Uma coisa que a gente já tinha. Exato. Mas para não terminar esse episódio de uma maneira muito desmotivada ou muito triste, né? A única coisa que eu posso dizer é que eu espero que a gente comece a aprender, sabe? Tu comentou sobre a gente sempre cometer os mesmos erros. Eu espero que a gente comece realmente a não dar 3 passos para frente e 2 passos para trás. Eu espero que a gente comece a caminhar sem olhar para trás. Caminhar em rumo ao progresso. Caminhar rumo a um futuro no qual todas as pessoas possam voltar a um tempo no qual a única preocupação delas deveria ser: será se eu vou cursar história ou veterinário? E não, será se amanhã vai começar uma guerra, uma próxima pandemia ou qualquer coisa do tipo. E eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no podcast. Foi muito divertida a nossa conversa espontânea. E espero que você venha mais vezes aqui. Sim, obrigado também por me chamar. Adorei gravar enquanto o assunto ainda tá fresquinho. E eu espero também poder voltar a poder contribuir mais também. Sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Valeu, pessoal, e até a próxima.